Bem, boa tarde a todos. Quero dizer que é com muita satisfação, né, que estou participando deste evento, que é um evento de iniciativa da UERGS, e sobre um tema que cada dia que passa se torna mais importante, né, que é o tema da agroecologia. E aí, dentro do tema da agroecologia, né, a questão relacionada às sementes crioulas, né, às variedades crioulas, que tem crescido muito no mundo inteiro, na verdade. E aqui no Brasil a gente vê que são inúmeras as iniciativas, né, que tratam desse tema. Então, para mim, né, que trabalho há muito tempo com sementes crioulas, variedades crioulas, para mim é uma satisfação muito grande. E a minha intenção, né, é conversar um pouco sobre o universo das sementes crioulas, né? O que constitui, na verdade, que vem a constituir as sementes crioulas, né? E eu tenho sempre falado que isso é um princípio, já é uma convicção, né, de minha parte, que as sementes crioulas, né, não só as sementes crioulas, mas como todos os seres vivos, né, são movidos pela sobrevivência, né? Ou seja, todos nós que constituímos uma espécie, né, nós somos objeto da sobrevivência dessa espécie, né? Então, o que move realmente os seres vivos é a manutenção da vida, ou seja, é a sobrevivência. E desse fato, né, da constatação dessa realidade, deriva tudo que nós vamos discutir hoje, em termos de sementes crioulas. Então, o fator fundamental da vida é a sobrevivência. E as espécies, para sobreviverem, né, elas precisam ter condição de se adaptar aos ambientes em que elas estão vivendo. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de mencionar, que é resultado dessa necessidade de sobreviver, é a questão da evolução, né? Então, eu gostaria já de começando a mencionar uma figura que com certeza vocês conhecem, né? Que foi o Charles Darwin, né? Que foi um naturalista inglês, né? Que desenvolveu realmente a teoria da evolução, né? Ou seja, a seleção natural como sendo motriz, né, para que as espécies evoluam. Então, a seleção natural é a forma como que a vida persiste, né? Então, a seleção natural, ela age sobre uma população, né? E nós vamos começar a falar sobre plantas, que é o nosso caso, né? Fazendo com que essas plantas tenham que se adaptar ao ambiente, né? E para isso ela promove a diversidade entre os indivíduos, né? Ou seja, toda espécie tem que ter diversidade, a gente chama de diversidade genética, né? Os indivíduos têm que ser diferentes um do outro, do ponto de vista genético, para que a espécie tenha oportunidade de sobreviver, né? O resultado disso é que todas as espécies, em princípio, elas apresentam uma grande diversidade, né? E eu que trabalho com feijão, né, há muitos anos, né, é muito interessante ver a diversidade que existe, né? Nós temos uma pequena coleção lá na Embrapa. É pequena porque o número delas é 800, né? Enquanto que nos bancos de sementes, o próprio banco da Embrapa, né, fica na Embrapa Arroz e Feijão, tem cerca de 15 mil tipos de feijão diferentes. Isso representa exatamente a diversidade dessas espécies, né? Mas como que surge, né, essa diversidade? Na verdade, ela é produto da interação, né? Quer dizer, todo ser vivo, para sobreviver, há uma interação do indivíduo em si, ou da espécie, com o ambiente onde ele está habitando, né? Em outras palavras, se há uma modificação no ambiente, para que essa espécie, para que essa população sobreviva, ela tem que ter diversidade, porque alguns desses indivíduos dessa população vão se adaptar e dar continuidade à espécie, né?
Então essa interação é fundamental para a continuidade, né, das espécies, né, e consequentemente das variedades, porque as variedades também são variáveis, né? E as variedades crioulas são produto dessa interação com a presença de algo mais, que é exatamente o ser humano, né? Quer dizer, o homem, na busca, quando começou a domesticar as espécies, né, em busca das suas variedades, ele interagiu com essas plantas para atender às suas necessidades, e esse resultado, né, isso aí fez surgir, então, né, essas inúmeras variedades que a gente tem, essa grande diversidade genética. Esse foi o grande, vamos dizer assim, motor, né, com que fez que surgisse todas essas variedades crioulas que a gente tem, né? Que realmente a riqueza é muito grande, né, das variedades crioulas, né? Bom, quando a gente pensa, né, nessas variedades crioulas, e quem começa a estudar essas variedades crioulas, começa a entender a riqueza que elas possuem, né? Então a gente costuma dizer que, sob todos os aspectos, né, as variedades crioulas são variáveis, né? Diferentemente das variedades da pesquisa, que são produzidas por órgãos de pesquisa, que normalmente não tem essa variabilidade, né? A base genética é mais restrita, né? Enquanto que as variedades são resultado dessa interação com o meio, né? E vocês imaginam a quantidade de meios, por exemplo, de ambientes em que o feijão é cultivado, né? Então, dessa interação é que surge, né, esse número tão grande de variedades, né? Então, na verdade, né, o que se observa é que há uma riqueza muito grande entre as variedades, né? Na verdade, também, algo que eu gostaria de mencionar para vocês, é que quando a gente fala numa variedade crioula, ela, na verdade, possui diversos componentes, né, que a caracterizam, né? Então, por exemplo, uma coisa muito importante, um componente muito importante das variedades crioulas é a questão da ecologia, né? Isso significa o seguinte: uma variedade, ela, ao se desenvolver num dado ambiente, ela adquire características que permitam que ela sobreviva naquele ambiente, né? Por isso essa grande riqueza que existe em termos de variabilidade, né? Então esse é um elemento muito importante, é uma das dimensões que se diz, né, das sementes crioulas, né? Um outro componente muito importante, né, eu estou falando uma questão ecológica, né, uma questão ecológica, na verdade, né, essa interação das variedades com o ambiente, né? Então, quanto maior a diversidade, maior a chance de uma espécie sobreviver, como eu mencionei anteriormente. Mas a semente crioula também possui outras dimensões, né, que dão importância a ela. E uma das características muito importantes das sementes crioulas é a questão cultural, né? Ou seja, como ela é resultado da interação do ser humano, né, com o ambiente, na verdade esse ser humano vai acumulando um conhecimento sobre essas variedades que fazem com que ela seja única, né? Ou seja, o modo de plantar, o modo de cultivar durante o processo de desenvolvimento, a forma de utilizar, né, a forma, quando é um alimento, a forma de cozinhar, todos esses elementos acabam constituindo um cabedal, né, de cultura que está intimamente ligado à variedade crioula, né? Isso é uma verdade, quando sai de um órgão de pesquisa, ela não existe isso. Essa questão cultural ainda não existe, né? Na verdade, existe uma questão que eu gostaria de mencionar para vocês, que hoje já está sendo considerada, né, que no decorrer do tempo, uma variedade da pesquisa pode se transformar numa variedade crioula, né? Desde que ela se adapte àquele ambiente, ela vai acabar se tornando uma variedade crioula também, né? E existem outras dimensões que eu gostaria de mencionar para vocês também, que devem ser consideradas, porque as sementes crioulas, além disso, né, elas têm um componente mais de caráter espiritual, né? Ou seja, muitas vezes ligado à cosmologia, né, de uma determinada etnia. Você sabe que os indígenas têm uma relação muito íntima com as sementes, né? Milho é um caso muito significativo nesse sentido, né? Então as plantas em si também têm uma relação, é um componente espiritual muito importante, né?
Então, além da questão ecológica, né, tem a questão espiritual, tem a questão alimentar também, né, porque as sementes, na verdade, servem como uma das principais fontes, né, de alimentos dos seres humanos. E tem mais um outro componente ainda, que é a questão medicinal, né? As plantas, além de alimento, né, para o corpo, né, elas podem ser utilizadas também como remédios, né, para curar alguns dos males que o ser humano tem, né? Então esse também é um componente muito importante que eu gostaria também, inclusive, de mencionar para vocês, né? E além disso, né, falando na questão espiritual, você sabe que as benzedeiras usam muitas espécies vegetais também nesse sentido, né, de curar o espírito, né? Mas tem um outro componente ainda que é muito importante, que é o componente econômico, né? Você sabe que muitos agricultores têm uma boa fonte de renda fazendo uso de variedades crioulas. Eu tenho um exemplo muito assim, significativo na região de Tenente Portela. Havia um agricultor que cuidava dessas sementes, são os guardiões de sementes, aqueles que desenvolvem as variedades crioulas e que guardam as variedades crioulas. Ele cuidava das variedades crioulas porque ela dava uma renda muito grande para ele. Então a questão esse componente, né, econômico também se torna um componente muito importante, né, ao identificar as sementes crioulas. E ultimamente tem aparecido um outro componente que ainda não está sendo devidamente comentado, citado, que é a questão artística, né? Hoje é muito interessante ver as diferentes imagens que existem, né? Obras de arte que têm a semente como objeto, né? Então, assim, em questão de resumir a semente crioula em si, né? A natureza dela e os componentes que ela, né, desenvolve a partir da sua dimensão, né? Envolve também a questão artística, né? Então é uma riqueza da semente crioula que é praticamente infinita, né? Então, assim, eu queria deixar como mensagem, né, que elas devem ser conservadas, né? Nós estamos incentivando muito, né, a questão da conservação on-farm, que se diz, junto aos agricultores, porque é ali que se dá a coevolução, né, no ambiente da planta, né, de maneira que elas possam servir para outras gerações que virão depois, né? Então a conservação é fundamental. E nós temos que estar constantemente, isso também é uma outra recomendação que eu deixaria, para que elas pudessem ser apoiadas pelos órgãos públicos, né? Políticas públicas são muito importantes. E nesse momento, principalmente, aquelas que se encontram nos municípios, onde há uma relação mais íntima dos agricultores que são guardiões, né, que cuidam dessas sementes, com o poder municipal, né? E já há alguns exemplos, né, no Rio Grande do Sul todo e em outros lugares do Brasil, que mostram o aspecto da proteção dos guardiões de sementes, que vocês vão ver numa outra aula, né? Mas também a proteção das variedades crioulas através do poder público. Então, a minha mensagem final: por favor, vocês procurem conhecer melhor as sementes crioulas, porque elas constituem uma parte importante da agroecologia, né? E procurem conhecer também os agricultores que são guardiões, porque eles detêm um conhecimento muito grande, que seria muito bom para nós compartilharmos, né? Para que a gente pudesse entender melhor, dessa forma valorizar mais as variedades crioulas, consequentemente valorizar mais os guardiões. E eu fico à disposição, se vocês, né, tiverem alguma dúvida, quiserem conversar comigo. Eu sou da Embrapa, né, de Pelotas, e fico à vontade. Qualquer questão, eu estou às ordens. Muito obrigado mais uma vez pelo convite que me foi feito. Desejo a todos um bom evento, né, um bom curso. Um abraço, obrigado a todos. Pessoal, bom dia. Sou Gilberto Bevilacqua e nós vamos falar sobre os guardiões de sementes. Um guardião de semente, como um conceito para a gente iniciar a nossa conversa, é um agricultor que conserva as sementes crioulas, né? Esse seria um conceito bastante sintético do que é um guardião de semente. Mas eu enfatizaria 2 pontos importantíssimos. A primeira é a biodiversidade. Então, dentro
desses guardiões, nós temos grande número de espécies que são conservadas por esses agricultores. A segunda questão é a questão do tempo, do cultivo ao longo do tempo. Esse processo de cultivo ao longo do tempo que o agricultor faz, que esse guardião, esse serviço que o guardião desenvolve, inestimável para a agricultura, para a sociedade, ele possibilita que ocorra o processo de coevolução, que é a evolução das plantas ao longo dos anos, num contexto de que o clima vai mudando, as condições vão mudando, as doenças das plantas vão mudando, os insetos vão se transformando, vão mudando, e novas plantas, novas variedades vão surgindo. É um processo importantíssimo para todos nós e que é justamente prestado por esse guardião de semente. Então, para a gente também dar mais uma conversada, nós temos nesse processo que a gente começou já há mais ou menos 15 anos a trabalhar com esses guardiões de sementes, a gente observou que nós temos dois tipos, pelo menos, de guardiões de sementes, que é um agricultor mais conservacionista, que conserva a biodiversidade, e um agricultor com um caráter melhorista, um cientista da natureza, que vai, ao longo desse trabalho dele, ao longo dos anos, de acordo com o seu conhecimento adquirido ao longo do tempo, ele vai selecionando as plantas, selecionando as sementes de acordo com o seu sistema de produção e de acordo também com a alimentação da sua família, que ele extraiu dessas culturas. Então, e esse segundo tipo de guardião, aí, o melhorista, nos interessa especialmente, porque é o nosso trabalho também como agrônomo. Então, nós ao longo do tempo, nós também observamos que não eram apenas agricultores, que eram os guardiões. Nós temos um público urbano, nós temos pessoas que também podem ser consideradas guardiãs, que conservam as florestas, enfim, nós temos aquelas pessoas que conservam as plantas medicinais, que conservam um conhecimento tradicional associado às plantas medicinais. Então vocês vejam que o conceito originalmente da semente crioula, ele foi evoluindo, a gente foi vendo observando essas outras nuances que tinham, que não eram apenas sementes, mas que eram também as árvores, que eram as frutas, que eram as plantas medicinais, e que agora mais recentemente também as caças animais que a gente observa em muitos desses guardiões, sejam galinhas, suínos, ovelhas, como a gente pode observar. Então, no guardião, ele presta um serviço inestimável à agricultura, tanto nesse aspecto aí de possibilitar ou de facilitar esse processo de coevolução, quanto também no sentido de identificar aquelas variedades, aquelas plantas que são mais adaptadas aos sistemas de produção ecológico. O guardião, ele tem um papel fundamental na construção da agroecologia, porque as variedades crioulas são aquelas variedades que são mais adaptadas aos sistemas agroecológicos, que são variedades locais, variedades que demandam poucos insumos, variedades bastante rústicas, resistentes a doenças e pragas, e por isso muito adaptadas aos sistemas ecológicos. Então, o guardião acaba também tendo um papel fundamental na construção da agroecologia, tão cara a nós neste momento. Para a gente conversar um pouquinho mais também sobre essa questão,
do papel nosso hoje como técnico, né, como um futuro técnico, dessa relação, da construção dessa relação com os guardiões de sementes, né? Nós estamos nesse processo de interação com os guardiões de sementes. Nós estamos construindo novas variedades, estamos possibilitando ao guardião que ter acesso a novas ferramentas de melhoramento participativo ou de seleção de plantas ou novas plantas que ele possa observar e que darão também uma contribuição enorme para a construção da agroecologia. Tá bem, pessoal?